Olá, eu sou Mauro Lopes, do Giro das 11 da TV 247. Quem conhece Sara York sabe, ela é um furacão. E é por ser um furacão que eu convidei-a e ela aceitou muito animadamente para cuidar do Giro das 11 enquanto eu estou de férias, que ela está fazendo com maestria. Sara York foi um encontro muito importante na minha vida e na vida da comunidade da TV 247. Nós nos conhecemos numa entrevista, fiquei muito impactado com a presença dela. Convidei-a para fazer o Sextou com Sara e realmente ela é uma âncora excepcional, excepcional. Nunca vi ninguém se preparar tanto e ter um carisma e uma capacidade de lidar com as convidadas e convidados. Sara é muito especial. Quando eu saí de férias e resolvi fazer o convite para a Sara, achei que além dessa presença toda da Sara, há um significado especial, que é a primeira vez na história que a gente tem uma âncora no jornalismo brasileiro, todo o jornalismo brasileiro, imprensa conservadora, imprensa progressista, mídia independente, é a primeira vez que a gente tem uma âncora trans. Acho que isso tem um significado bem importante de pensar que o mundo pode ser bem melhor do que essa crueldade a qual a gente é apresentado e apresentada diariamente. É isso aí. Ave Sara York. Então, Sara, queria primeiro te agradecer, né, por ter topado falar com a gente, fazer a entrevista. E a gente queria falar um pouco sobre você ser âncora, né? A primeira âncora travesti, né? É isso, me corrija se eu estiver errada. Sim, trans e Queria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco sobre a importância, né, de ser a primeira âncora travesti. Então, eu não sabia que eu era a primeira âncora travesti. Eu não sei se o áudio está bom, está chegando bem aí, mas o que vai, talvez seja interessante, é que eu já faço algum trabalho nesse sentido há algum tempo, enquanto professora. Sempre me senti assim, né? Trans, uma trans travesti âncora na minha sala de aula, como boa professora. Agora, ter que levar isso para um espaço maior, eu não tinha nem noção. Quando a ANTRA me mostra a possibilidade, né, marca ali que eu tinha sido a primeira âncora, né, a estar fazendo esse trabalho, eu me surpreendi muito, porque não é possível, 2021. Será que não teve nenhuma outra? Então, assim, essa noção desse marco, talvez para mim ele fosse inexistente, assim. Eu imaginei que, imagine, jamais imaginei, não fui com essa pretensão, não era essa a pretensão, mas fui percebendo como isso se dava. E eu acho que eu escrevi exatamente isso num texto que está, inclusive, no site da Brasil 247, que é onde eu estou fazendo esse trabalho, que diz sobre essa marca da primeira pessoa a fazer, tecer ou criar postos, né? Que a gente tende a comemorar. E aí eu lembrava que essa primeira idade, né, para alguns grupos, né, como o nosso, de pessoas trans, de pessoas travestis, de pessoas com deficiência, negras, pessoas não binárias, essa primeira idade chega também com atributos de primitividade. É quase que primitivo. Sabe uma coisa esquecida em algum momento, deixada em algum lugar? Eu acho que foi isso, assim, foi o modo como fui percebendo como era e a importância, né, que isso tinha naquele momento. Só para explicar aqui, a Ruth também é do portal, né? Entrou agora. A gente acabou de começar, ela estava só explicando mesmo como tá sendo, né? Se é a primeira âncora travesti. Se você quiser falar alguma coisa, Ruth, tá aberto. Olá, boa noite. Boa noite, a nossa querida, né? Sara, né? York, a Renata,
É um prazer estar aqui, né? Poder participar desse momento, dessa entrevista com essa grande ativista, pesquisadora, professora. E quero agradecer o convite e dizer que vai ser muito bacana aqui o nosso papo, escutar a nossa queridona e saber que vamos ter aí essa grande pesquisadora junto conosco como âncora, né, do programa e falando do nosso povo LGBTQIA+, né, falando das nossas trans. Eu quero dizer para ela que eu também tenho aí o programa Favela Mulher, né, que é um programa que a gente fala muito, né, das nossas ativistas mulheres, mas principalmente é uma pauta que a gente acaba tratando mais com as nossas mulheres negras, né, nos territórios de favelas, das periferias, e que também será um prazer poder dividir esse espaço aí com você, que é uma grande historiadora, pesquisadora nessa área, e trazer essas mulheres trans para próximo de nós também, né? Então, quero agradecer, dar boa noite a todos que acompanham o programa, e vamos lá, vamos tocar essa conversa gostosa que nós vamos fazer aqui. Pedir desculpa pelo atraso, que eu estava numa outra agenda e corri para cá. Aquela vida louca que a gente tem. Não, e agora sim, né? Cada dia a gente tem um lugar, né, Ruth? É Hoje, isso. né, de manhã, para parecer que a gente está em diferentes lugares. Então, a gente começa na sala, termina na cozinha. É isso. Eu começo na cozinha e termino no gabinete. Exatamente. Você tem feito um trabalho muito bacana, né? Inclusive, tanto aí no Legislativo, quanto no Portal Favelas, né? Opa! É sim, Sara. E, Sara, o Brasil, né, é o país que mais mata trans, né, e travestis. Então, para você, qual é a importância de você estar ali nessa frente, né? Você está representando milhões de pessoas, e qual é essa importância para você? Queria que você falasse um pouquinho. Uhum. Bom, como eu estava dizendo, essa primeira idade, né, ela chega como um aspecto quase que primitivo, né, para alguns grupos. E a representatividade, ela não apenas busca significar uma representação política junto aos interesses de determinados grupos, né, ou de pessoas ou de coletivos, mas ela busca a sua participação em espaços de decisão com o poder de mudar as rotas, estabelecer novos sentidos e criar novas estruturas. Né? Não adianta, gente, você ser preto, travesti, PCD e estar passando, né, em algum lugar. Não é sobre isso. É sobre o seu direito de tomar decisões nesses postos ditos de poder. Né? Talvez por isso estar ao lado de Ruth seja tão significativo. Né? Estar ao seu lado, Renata, seja tão significativo. Porque se, de um lado, eu tenho a experiência, né, dessa grande mulher preta que está aqui causando desconforto e provocando desconforto, né, a essa normatividade, a essa normalidade que ainda encara mulheres como estruturas subalternas nesse combo, né, desse mundo. Do outro lado, eu tenho você, que representa jovens que são atravessadas por ainda, né, pelas percepções diferenciadas desse mundo, porque vem a partir de um mundo que a gente ainda está tentando dominar, né? Eu digo a gente, pessoas da minha geração e antes, né, que é o mundo do ciberespaço, do ciberativismo, dos ciberfeminismos, né, o modo de se fazer vida nesse período pandêmico, que foi um modo que era estruturalmente bem desenhado e feito para quem tem a facilitação, né, de trabalhar com a tecnologia, e essa tecnologia que eu digo, a tecnologia do digital. Né? Algumas pessoas da minha geração e atrás, né, são os aspectos geracionais, não têm domínio para estar
fazendo lives, criando essas estruturas no espaço da cibercultura, no ciberespaço, e são pessoas que têm uma voz tão potente, ou melhores, que de uma pessoa como eu, né? Que eu acho que eu tenho alguma experiência, mas é aquele velho ditado, né? É um ditado africano, inclusive, né? Quando... deixa eu lembrar aqui direitinho para eu poder falar. Ele diz assim: cada homem e mulher velha que morre é um livro que queima, né? Então, imagine você pegar um condensado dessas tantas pessoas, né, que nesse período, nós estamos em período pandêmico, então pegar esse combo de tanta gente que se foi e transformar cada uma, se a gente tivesse um livro, né, nós teríamos 600 mil livros para contar várias histórias. Nós perdemos 600 mil livros, ou mais. Queria que você falasse um pouco dos desafios, né, da educação, porque você é professora, ainda mais agora nesse governo que a gente está tendo que lidar, né, que não gosta de investir em educação, em tecnologia, em ciência, isso tudo. Eu queria que você falasse um pouco dos desafios, contar também a sua trajetória, né, na educação. Eita, vão-se muitas teses, né? Eu acho, Renata, que você utilizou um termo que eu não sei se é o mais apropriado, né? Quando você diz assim, esse governo que não gosta de educação, né? A gente sabe que não é questão de gostar, né? Eles gostam de uma educação, sim, né? Eles apreciam uma educação. Quando o ministro da quer dizer, quando o presidente do Conselho Federal de Medicina está dialogando dentro das salas do presidente da República e diz que precisa diminuir a quantidade de vagas nos cursos de medicina, ele sabe que existe uma necessidade de ter educação. O detalhe é que essa educação não é para filho de todo mundo. Não é para o filho das pessoas que estão em processo de vulnerabilização, nas vidas precárias, né? Moradoras de favela, pessoas pretas, mulheres, sobretudo, que é um outro mercado, pessoas travestis e trans. Então a gente nem fala. Imagina, a gente está tendo essa conversa justamente porque ela é um marco na minha vida, mas talvez na história, né? Imagine, eu nem sabia, porque já tinham outras referências de mulheres trans e travestis fazendo trabalhos em alguns lugares, mas descobri que dentro do jornalismo, né, eu tenho essa possibilidade e estou sendo caracterizada como primeira, né, e isso é de envergonhar qualquer profissional de comunicação. Né? Eu não sei se a gente deveria estar comemorando e dizendo, uau, que vitória enorme. Não sei se é por aí, né? Não sei se é isso, se é dessa forma. Eu sentiria e sinto vergonha de que cursos de graduação em jornalismo não tenham permitido que outras mulheres estivessem nesses espaços de decisão de poder, de estruturação, de carreira dentro da comunicação, sabe como a gente sabe. Eu não sou diretamente da área de comunicação, apesar de ter registro como profissional das artes, né, como profissional técnico dos trabalhos técnicos, sou do teatro, trabalho com dança, então o espetáculo para mim, a mídia, né, a comunicação para mim sempre foi uma coisa que permeia a minha vida, mas a grande questão é essa, talvez pensarmos por que demoramos tanto, né? Por que se demora tanto para produzir pessoas que possam fazer isso, né? Eu estou ansiosa. Por outro lado, também estou feliz, Ruth, porque se eu já cheguei aqui, e você sabe que o ranço da mídia aberta é quando a gente faz uma coisa que eles não fizeram, né? E a gente vive fazendo um monte de coisa que eles não fizeram. Eles descobrirem que a gente realmente tem uma âncora trans e falar, agora sim, agora a gente vai acabar com essas travestis, vamos botar uma âncora no Jornal Nacional. E aí a gente vai falar, ufa, né? Enfim, teremos. Eu acho que isso será um dia para a gente comemorar, né, imensamente. Eu acho que são os grandes desafios, né, Sara, que a gente enfrenta, né, todos os dias para
reconhecido, a gente sabe que eles não querem nos reconhecer, né? Mas eu acho que o movimento em si coloca como um desafio de meter o pé na porta, né, e ocupar e colocar cada vez mais de nós. Eu sou do movimento aqui muito né, das mulheres negras, e eu costumo dizer que por onde, né, eu passo junto com as minhas irmãs pretas, eu deixo sempre a nossa marca, né, com algo aberto para fazer política de inclusão dessas mulheres negras, de abrir espaço para essas mulheres negras, seja no parlamento, seja na gestão pública, seja discutindo o orçamento dessa cidade com políticas públicas para essas mulheres e também para as nossas mulheres trans, né, para nossas indígenas, para nossas quilombolas. Então, são desafios que a gente enfrenta todos os dias da nossa luta. O movimento trans, né, porque nós vivemos ainda não só numa cidade racista, machista, mas homofóbica, né, que se dizem conservadores, né, e a gente enfrenta todo esse processo de discriminação. Então, eu acredito, Sara, né, pelo pouco que eu acompanho, né, do movimento de mulheres e do movimento de mulheres trans, que sempre foi um grande desafio, inclusive, né, porque a gente tem uma escola, né, ainda conservadora, né, que a gente enfiou pela garganta dentro, inclusive a discussão política, né, a formação ideológica e política, que na realidade eles estão tentando derrubar onde chegou, né, mas principalmente manter essa população LGBT, né, e trans dentro da educação. Isso é um grande desafio, né, e que eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso, né, dessa população que acaba ficando à margem. Por exemplo, eu que lido muito nos territórios de favelas e de periferia, essa população trans e LGBT sofre muita discriminação, né, e tem dificuldade de acesso não só à educação, mas como também ao trabalho, enfim, vive totalmente à margem da sociedade, de qualquer como é que é? De qualquer acesso, né? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essa questão da população trans e LGBTIA+, na educação. Obrigada. Eu fui moradora de rua, então, assim, para mim, algumas coisas elas fazem muito sentido, outras não fazem o menor sentido. Por exemplo, sabe, pessoas pretas sendo ignoradas, é uma coisa que assim, eu assisti durante toda a minha vida. Agora, pessoas trans e travestis, de um modo geral, elas não são ignoradas, elas são destruídas. Elas são destruídas dentro dessa sociedade, né? Quando eu tive Covid, tive um problema de saúde, fui ao hospital e me contaminei no hospital. Eu me lembro que eu cheguei vou contar essa história porque é um aspecto da branquitude, né? Então, assim, a gente precisa tensionar, né, todas essas amarras, mas que ainda é distante, né? Para a gente perceber esse corpo trans, que também é recortado por raça, por classe, por renda, né? Por várias coisas. Pelo privilégio da educação, né? Eu sou doutoranda, então, assim, é diferente de ser uma pessoa que, como a maioria dos meus pares, não consegue finalizar o ensino fundamental, né? Então, eu num hospital, tremendo, com muita febre, eu cheguei enrolada num cobertor e eu tinha tido uma obstrução gástrica, intestinal. Então, a minha barriga estava muito grande. E eu cheguei tremendo de frio. Então, uma amiga jogou um cobertor em cima de mim, a barriga imensa. Aí eu coloquei um óculos de sol, porque a luz, mesmo sendo de madrugada, estava me incomodando muito, a máscara e um chapéu. E fui para o pronto-socorro. No pronto-socorro, eu entrei
o recepcionista disse assim, qual que é o nome dela? Só para fazer uma ficha, qualquer nome. E aí minha amiga disse, é Sara Wagner. Ele colocou Sara Wagner e eu fui ser atendida. Ele falou, na volta você vai. E eu passei por um corredor onde tinham mais ou menos umas 30 pessoas para serem atendidas. E eu fui atendida direto. Eu passei direto e fui atendida. A médica me atendeu, me medicou, e 5 minutos depois da medicação começar a fazer efeito, uma medicação venosa, eu já não estava tendo febre, já tinha melhorado. Então, ficou ali 10 minutinhos, tomei um remédio e fui saindo. Quando eu saí, eu entrei de cadeira de roda, coberta e tal. Quando eu saí, aí eu já não estava, eu estava já empurrando a cadeira de roda e as pessoas viram que o cobertor que estavam comigo. Nesse momento, todas as pessoas que estavam sentadas na recepção se levantaram e perguntaram, não, a gente achou que era uma mulher grávida. Se a gente, por que é essa pessoa, que ela tem que ela passou na frente de todo mundo? Então, ali, enquanto eu estava disfarçada, né, de uma mulher cisgênera, de uma mulher grávida, por assim dizer, a minha vida valia alguma coisa. Mas depois que eu fui medicada, quer dizer, se eu tivesse chegado lá de cara limpa, né, ou sem qualquer coisa, teria sido o quê? É esse o atropelo do corpo trans, né? E que a gente ainda continua observando e vendo diariamente. Quando é recortado por raça, então, a gente, né, nem se fala. Quanto mais longe desse aspecto da mulher, do homem, né, cis, hétero, branco, com expressão de gênero masculinista, quanto mais longe disso, né, mais vulnerável ou em vulnerabilização essa pessoa vai estar. É isso mesmo, Sara. A gente que vive nesse movimento há muito tempo sabe como é e como a gente enfrenta essas formas. E realmente a população LGBT ela é quase que aniquilada mesmo, né? Em todos os espaços, né, de saúde, de educação, enfim. Eu acho que, assim, como eu estava dizendo, Ruth, algumas pessoas que estão nesse combo LGBTI e que se aproximam dessa intencionalidade desse homem perfeito, né? E assim, gays brancos, por exemplo, né? Homens gays, né? Se dentro de uma expressão de gênero, de uma performatividade, né? É uma palavra que uma teórica, que uma acadêmica utiliza, se você quer dizer, se você estiver mostrando que você é homem, se você parece esse homem, você não vai ter problema. Né? Não à toa o governador, não, né? A gente não quer falar, a gente não quer pretensões para esse tipo de gente, para esse povo, mas não à toa, né, um dos nossos, uma pessoa, o governador que eu esqueci agora do estado dele, diz que ele era um governador gay, mas não um gay governador, né? Quer dizer, se a minha orientação sexual precede a minha pessoa, isso é uma coisa feia? Qual é o problema, né? Eu não sou uma professora travesti, eu sou uma travesti professora. A travestilidade chega primeiro. Sou uma mulher que sou cega de um olho, né? Desde a minha infância. Então, não enxergo desse olho, só enxergo de um olho. Então, a travestilidade, inclusive, ela chega antes da minha deficiência. Apesar de ser deficiente antes de ser travesti, eu esqueço que eu sou deficiente. Mas eu nunca me esqueço que eu sou travesti, porque a travestilidade sempre me joga em algum lugar social que as pessoas querem que eu fique e que eu esteja. É verdade. E na cultura também, né? Eu vejo muito na cultura, o movimento negro sempre fez uma luta muito grande que, né, o nosso povo preto sempre aparece lá totalmente desfigurado de ser uma família bacana, né? Ser uma família tradicional, ele tem que ser empregado, um ladrão, um bandido, um escravo, né, e tal. E aí eu vou lá pelas nossas mulheres trans. Você falou uma coisa que é incrível, assim, né? O músico assassinado no Rio de Janeiro, ele
eram mais de 250 tiros contra aquele homem, não porque ele era um pai de família, né? Não porque ele era músico, é porque a gente sabe que era um homem preto dentro de um carro. E aí o carro dele passa a ser suspeito porque ele é um homem preto e ele chama né, tudo isso para si mesmo. O que marca muito a sociedade. Mas é fruto do que é mostrado, né? Do que esse país é educado para ver como é o negro. Porque, por exemplo, se a gente está na novela o tempo todo como ladrão, né? Como escravo, como cozinheira da cozinha da madame, né? Natural que ninguém entenda que, né? Não que cozinheira seja pessoa do mal, mas eles acham que é uma política racial, né? De racismo. E aí eu digo assim, aí eu quero fazer a outra pergunta para a Sara. Estou deixando a Renata lá sozinha, né? Renata, entra na conversa. Eu quero fazer a outra pergunta para a Sara, que é justamente, né, na cultura, né, essa sobrevivência da família, né, LGBT, da mulher trans, porque o que a gente vê? A gente vê o ator, né, que é hétero, homem, tendo que fazer o papel de gay, e por que não? Né, a nossa comunidade LGBT, tal, não ter ator e atriz, né, trans, que cumpra esse papel e que não tenha que uma atriz, né, hétera e um ator tal venha ter que fazer esse papel, que é como era que antigamente que o branco tinha que se pintar de preto para fazer um papel de preto, né? Então é um pouco isso que eu muito observo, né? Na cultura, como é esse desafio, né, de ocupar esse espaço do teatro, da televisão, e agora, inclusive, com os meios de comunicação, né? Quando eu entrei, vocês estavam falando um pouco já sobre isso. Sim, Renata, vou deixar depois para você. Eu acho que você está falando de pontos que me tocam profundamente, né? Eu sou profissional das artes há muitos anos, né? Minha primeira profissão formal foi como professora de dança, né? Professora imagine, trabalhava com montagem coreográfica. Mas em 1992, eu acho que eu começo uma coisa maior, assim. Eu comecei a coreografar espetáculos musicais pelo Brasil. E em 96, um dos espetáculos que eu coreografei chamava Meu Guri, ganhou um Prêmio Nacional de Teatro. E isso é muito significativo. Mas mais significativo que isso é o fato de o meu nome não aparecer em nenhum formulário porque eu era travesti. Então, desde aquele momento, saber que você está fazendo um trabalho que você sabe será apagada, naquele momento, para mim, significava muito estar ali de alguma forma. E eu me contentava com isso e recebia por esse trabalho um valor muito menor, que eu sei que os meus outros colegas receberiam. Mas imagine você fazer todo esse trabalho e você, em dado momento, descobrir que você era apagada, que você era destituída, que é muito movimento, né? Que a dona Mirtes, mãe do Miguel, que foi que caiu do prédio, né? Ela perdeu o filho dela. Hoje essa mulher faz direito. Né? E ela quer entender a justiça brasileira. Então, é muito nesse sentido. Assim, eu fico imaginando o rasgo no coração, no peito de uma mulher dessa. Porque, imagine, porque eu te violentar sem que você saiba é doloroso. Mas você ter consciência da violência que está sendo praticada contra você, eu acho que é de uma de uma perversidade imensa. E a gente chega tomando consciência dessa perversidade depois de ter passado por ela, né? E talvez isso seja o mais difícil. Não é você, não é Ruth ser chamada de preta no sentido pejorativo.
Eu acho que é Ruth ter a consciência, né, de que aquela preta que foi falada não era a preta do orgulho, né? E talvez isso seja uma das coisas que nos arrebente, nos faça repensar a vida, né, Ruth e Renata? Estou aqui refletindo e aprendendo com tudo que vocês estão falando, assim. Ruth Sara, falando com você é o microfone incrível. fechado, eu louco para ver. Meu microfone fechou, eu só estava te agradecendo, você foi maravilhosa. Eu acho que a gente está aqui mais numa troca, né, dessas ocupações de meter o pé na porta e de dizer que não precisa de ninguém nos representar. Só Mas queria pode estar falar, junto, Renata. Ruth. Só queria estar junto, queria te dar um abraço, pegar você e Renata e me acabar no abraço depois dessa conversa. Quem te mandou um abraço foi a Uescra, que trabalha comigo aqui no mandato de Tainá de Paula. Que maravilha, minha amiga, inclusive, mas um beijo para ela também. Muito bom. Fala, Renata. É muito grave isso, né, que a gente tá conversando sobre todo esse preconceito, sobre em 2021 a gente ter a primeira trans âncora, isso é muito grave e acaba sendo normalizado, né? As pessoas, normal, vamos comemorar agora porque agora conseguimos, e não é muito por esse lado, né? Você tá sendo uma pessoa histórica, assim, tá entrando para a história, e o ambiente, os dois ambientes, né, que você trabalha, que é a educação e agora como âncora, são ambientes muito machistas, né? A gente estava até falando um pouquinho sobre o machismo. Queria que você falasse desses desafios, se você tem percebido esse machismo, como está sendo. Eu acho que, nossa, você me faz umas perguntas que me tira assim, né? Que parece que era parte dos meus neurônios, porque são coisas que eu tenho pensado muito, muito, Renata. Na educação, para a gente já não é novidade saber como que uma professora trans entra no espaço da sala de aula. Isso é novidade em cada escola que eu atuo. Né? Meu sonho é que tenha outra professora trans para eu poder estar na sala de professores com ela, né? Na minha escola. É claro que a gente sabe que tem outras, imagine, nós temos inclusive um mapeamento, eu trago isso na minha dissertação de mestrado, de mais ou menos mais de 200 professoras trans e travestis pelo Brasil. Então, somos algumas, não somos muitas, mas somos algumas. O problema é onde elas estão. Por que a gente não sabe? Por que a gente não tem isso em número? Né? Por que não tem isso melhor desenhado para que possamos acessar? Então, assim, na sala de aula, eu já sentia que eu tinha que lidar com essa estrutura diariamente. Porque uma coisa é o professor de matemática, ou a professora de matemática, ou o professor de português, falando, né? As minhas amigas nunca tiveram que responder se o peito delas era de silicone. Os meus amigos professores, eles nunca tiveram... alguém perguntou para eles, você já operou de hemorroida? Ou você já fez cirurgia de remoção do prepúcio? Não, nunca perguntaram, nunca ouvi na história né, e olha que eu tenho um tempinho aí de escola, eu nunca ouvi isso. Mas comigo é corriqueiro perguntar se o meu peito é de verdade, se a minha voz é de verdade, se minha boca é de verdade, se eu sou operada, no sentido de existe alguma alteração. Né? Então, eu acho que, primeiro, a escola é isso. Né? É esse lugar onde tem todos esses desconfortos e eu fui meio que aprendendo a lidar com isso. Aprendendo a lidar, ainda continuo aprendendo. Porque nunca para mim eu vou saber do que se trata quando eu penso que os meus alunos do ensino fundamental, eles vêm correndo em minha direção e não me abraçam. Porque sentem vergonha do que alguém pode ver. Né? Imagine você ver sua professora vir e você falar, nossa, que vontade, sabe assim, que vontade de abraçar uma pessoa que eu tenho? E você pensar, será que alguém vai ver? E uma criança passar por isso, porque está condicionada a uma sociedade como a nossa, é talvez uma das coisas mais cruéis que a gente possa pensar.
né? E isso vai refletir diretamente na área da comunicação, que é essa área onde eu chego de alguma forma, né, a convite do jornalista Mauro Lopes, que é o âncora, né, e o criador, o idealizador do Giro das Onze, e eu chego e começo a experienciar isso em números, né? Então, para mim é extremamente chocante quando eu estou ali na tela e eu começo a observar que algumas pessoas não gostam da imagem que vem ou do modo de falar, né? E isso fica muito evidente quando eu olho os números de aceitação, os números dos algoritmos. Você, por exemplo, a gente está dentro de uma plataforma que chama StreamYard. Essa plataforma permite, quando ela está em streaming, quer dizer, quando está sendo levada para outro espaço, aqui no ciberespaço, que você veja a quantidade de pessoas que estão visualizando. Então, imagine você ver, assim, estamos nós três aqui, a gente está vendo que tem 1.000 pessoas assistindo. E aí, quando você olha e entra uma pessoa diferente do padrão que é estabelecido dentro desse mundo das representações, esse número começa a cair, assim. E é espantoso como isso acontece quando aquele corpo que não é branco assume a frente, né? A gente ainda tem muita dificuldade com a validação de mulheres trazendo informação. A gente sabe disso no campo do entretenimento, né? Você pode entreter, né? Você pode fazer, mas, por exemplo, duas mulheres, se existe um grande jornal, né? Talvez seja o jornal que a gente conhece da maior emissora do Brasil, né? Que é essa que recebe investimento de vários lugares, que é a Rede Globo. Então, um grande jornal seria o Jornal Nacional. Quantas vezes nós tivemos, por exemplo, duas mulheres naquela bancada? Não é à toa, né? Não é por acaso. Então, é uma estrutura toda que é pensada para que esse corpo esteja lá, mas que um corpo, talvez, que seja diferente desse da credibilidade, possa exercer, né? Qual que é a voz, como que essa voz chega, como que a pessoa que está ouvindo vai entender o que eu estou falando, né? Vozes de mulheres pretas são vozes densas, não à toa são as maiores cantoras do mundo, né? As grandes cantoras do mundo são pretas. Então, assim, exigir que, de repente, mulheres trans, mulheres pretas, outras qualidades de mulher, mulheres gordas, né? Outras qualidades de mulheres, mulheres sapatãs, né? As sapatônicas, as lésbicas, outras qualidades de mulheres que não têm representação na mídia, quando falam, a gente consegue ouvir com o mesmo agrado, né? Eu me lembro que Ivete Sangalo, quando começa a fazer sucesso, ela cai num gosto, né, popular, que era um movimento que, por exemplo, Margareth Menezes antecede, né? Margareth Menezes, que é aquele vozão, né, grave. Mas quando Ivete vem, a gente começa, com a popularização, a gente começa a olhar meio assim, né? Opa, que mulher que é essa que tem voz de homem, né? E a minha geração viu isso acontecer, né? A geração atual talvez não sinta isso da mesma forma. E a tendência é que uma mulher como eu, quem vai assistir um programa como esse, essa entrevista em alguma rede, em algum momento, diga: nossa, mas como elas eram fracas, né? A gente quer ser fraca, né? Como a gente... Eu espero que, assim, daqui quem nos assista, sei lá, daqui a 100 anos, né? Ou 50 anos, 10 anos, 20 anos que seja, diga como elas eram fracas. Elas falavam de tanta coisa, assim, sem sentido, né? A gente espera que seja sem sentido uma conversa como essa, em algum momento. Nossa, eu tô tendo uma aula aqui incrível. Queria que você contasse também um pouquinho sobre o programa, né, que você está ancorando. Contasse como ele funciona e tal.
Então, o programa chama Giro das 11, acontece na TV 247, TV Brasil 247, ou pós-TV 247, porque é desse ritmo que tende a ser todas as televisões, né? Quando a gente começou a perceber que a gente podia assistir televisão na internet, a coisa mudou de figura, então a gente deixa de querer assistir a TV aberta, o conteúdo que está aqui é um conteúdo que muito mais nos interessa, então assim, o programa ele já vem estruturado em duas partes. A primeira parte, onde Mauro trazia convidados e sempre com a discussão política, números, análises sistêmicas, né? Um certo modelo. A segunda parte, uma parte que ele tende a ser um programa mais que traga os aspectos mais diferenciais de uma sociedade polissêmica, multifacetada, como a nossa atualmente é. Então, é um programa que traz outras possibilidades. Eu fui convidada pelo jornalista Mauro Lopes para dar uma entrevista. E foi durante essa entrevista que ele fez o convite para que eu tivesse um quadro dentro do programa Giro das 11, que chama Sextou com a Sara. Então, eu sextava junto, muitas vezes, com Silvani Euclênio, do Pensar Africanamente, né, que é um canal de mulheres pretas, e ali a gente começou a trazer várias pautas, até que Mauro vai tirar as férias, vai ter férias, e ele fala, Sara, eu quero que você me substitua, quero que você seja a âncora, que você traga. Então, ele me passa um desenho do programa que ele já produz, e eu passo a pensar como estar menos deslocada naquele espaço, porque é essa que é a minha intenção, né? É estar naquele espaço, mas menos deslocada, né, Ruth? Quer dizer, só tem cadeira para gente magra, e chega a gente lá que é um pouco maior, quer dizer, os espaços eles não vão dando conta. E eu acho que é essa visão dele, né, de pensar um mundo menos violento, um mundo mais inclusivo, ele faz esse convite. E eu sigo esse roteiro, né? Então, a primeira parte, a análise contextual política do dia, o que está acontecendo. Nós temos o passadão, né? Que é a notícia, a gente passa por todas as notícias logo no início do programa, com duas jornalistas. A minha formação ainda não é jornalismo, mas é uma notícia de primeira mão para você. Eu sou uma pessoa que está fazendo agora, nesse momento, eu estou praticamente eu estou entrando no quarto período de jornalismo. Então, dentre as minhas 3 graduações na área de docência, eu sou formada em letras 2 vezes, sou formada em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e agora estou fazendo jornalismo e o doutorado. Então, assim, é um combo de coisas que a gente fica tentando dar conta. Mas, como vocês viram, eu falo pouco, né? Então, Ruth, pare de rir. E tá dando conta muito bem. Tá maravilhosa, nossa. Quero ser você amanhã. Você é uma inspiração. Muito Ruth, bom. tem mais alguma pergunta? Amando ouvir Sara e dizer que seja bem-vinda, Sara, porque eu também lá com o meu programa Favela Mulher, quando eu comecei, eu não sabia nem o que eu ia fazer, nem estou fazendo jornalismo, mas trouxe a minha experiência, né, de quem já vive esse dia a dia de mulher preta, né, e que entende. O primeiro programa meu foi muito engraçado, que eu trouxe 3... Agora é minha hora de anotar, peraí, fale. Eu trouxe 3 ativistas da cultura, uma de Manguinhos, outra ali da comunidade no Engenho Novo, do Rato, outra que fazia cultura na Cidade de Deus. Menina, que pretas maravilhosas, como elas produziam na área da cultura. E assim, e foi lindo o programa, foi primeiro, né? E eu fiz junto com outros 2 companheiros que já tinham o programa também dentro do Favela, do Portal Favela, eu fiz junto. Mas foi lindo, eu me apaixonei e não larguei mais, tá, Sara? Continuei. E assim, eu procuro o nosso programa, Sara,
A gente não precisa imitar ninguém, a gente tem que fazer como nós fazemos, né? Na nossa área, com a nossa pauta, com a nossa fala, é trazer, né, para esse meio essa pauta, que é a pauta da mulher trans, como eu trago a pauta das mulheres negras, das mulheres nos territórios, nas periferias, e cada programa eu fico apaixonada. Eu dei uma paradinha agora, porque estou resolvendo umas questões de estrutura, né? Mas vou continuar e vou voltar, sim, para inaugurar outro programa daqueles. E a gente chora, a gente sorri, a gente se conhece, a gente troca. É um espaço muito importante e, ao mesmo tempo, né, é um espaço de denúncia, né, que a gente denuncia justamente essa questão do racismo, do machismo, da homofobia, do acesso, enfim, a gente está o tempo todo também fazendo as nossas denúncias da violência, né? A gente fala muito sobre a questão da violência também, as violações de direitos humanos, enfim, todas as formas de violência que nós sofremos a partir da nossa opção, ou da nossa raça, ou do nosso local de moradia, enfim. Todas as formas de violência que nós sofremos, esse meio de comunicação que a gente cria, esse espaço, eu acho que é fundamental, principalmente para a gente falar sobre isso. Então, só para te dar a dica aí, que eu comecei também, mas já sei que você já está dando gol aí, né? A gente está tentando, né, Ruth? A gente está tentando. Hoje, por exemplo, eu recebi a vereadora, qual vereadora pelo PSOL de São Paulo, Carolina Iara. Carolina, que é uma mulher preta, intersexo, travesti, e, assim, para mim aquilo foi, assim, eu fiquei muito desconcertada, fiquei extremamente nervosa, porque apesar da Carolina Iara ser minha amiga, apesar de ser uma pessoa da minha intimidade, a gente troca mensagem de madrugada. Quando eu olhei na tela, vi a quantidade de gente assistindo o programa, pensei, eu estou num programa jornalístico e tem uma travesti comigo, e é uma travesti, não é sabe, assim, ela é tão travesti quanto eu, então, assim, sabe, a minha cabeça deu uma viajada, eu falei, sabe, que é isso? Aonde eu tô? Porque eu acho que é muito do que a gente vai vendo, assim, né? Outro dia eu estava vendo, tem alguns programas que eu assisto, por exemplo, Jornal Hoje, eu assisto porque tem uma mulher preta lá, chamada Maju Coutinho, que todo dia me inspira a fazer alguma coisa. Né? Eu me lembro que assim, eram poucas as minhas referências dentro da área de comunicação, elas perpassam por essas mulheres, né? Assim, é o modo de fazer de uma Glória Maria, é o modo de fazer de uma Maju Coutinho. Quer dizer, eu sei que assim está longe, que talvez nunca chegue perto dessas grandes musas, mas é um sonho de pensar assim, ai, que delícia poder olhar e já ter né, algum lugar para se ver. Hoje eu senti essa emoção. Já deixar uma dica para trazer as nossas parlamentares, né? Trans, trans, né, LGBT, que têm sofrido uma violência muito grande aí no parlamento, né? A gente tira pela história de Marielle, mas parece que a coisa não para por aqui, né? A gente vem dentro do parlamento sofrendo perseguições, desrespeito, né? Eu acho que é uma pauta, inclusive, importante para você já pensar como um abraço, que eu acho que é fundamental um programa como o teu falar sobre isso também. Já estou deixando uma dica aí. Hoje a gente teve uma conversa boa, teve Carolina Iara, mas teve também a Ana Flávia Magalhães Pinto, que é da UNB, uma professora preta, que veio contar para a gente sobre a história da imprensa negra. Imagina eu tendo essa aula com uma mulher dessa. Então, eu pensando, sabe, tinha hora que eu dava uma parada, eu falava. Aí eu lembrava, não estou em sala de aula, não é para aprender, gente, eu sou jornalista, quer dizer, a pretensa né, jornalista aqui nesse país, eu que sou entrevistadora, olha aí. Sara, muito obrigada. Você
foi incrível, uma inspiração assim para mim também, né, que estou começando agora também, né, no jornalismo, então e é muito bom a gente poder se ver, né, como você estava falando que entrevistou uma travesti também, é muito bom a gente poder se ver, né, a gente se sente acolhido e você está tendo assim uma missão, né, que é ser a primeira trans e que a ser âncora, né, e que através de você muitas outras possam conseguir também, né, que a gente consiga esse mundo ideal, né, que a gente tanto busca. Sim, é um sonho, né? A gente sabe que, inclusive, temos algumas trans, né, que são da área de comunicação. No texto que eu escrevi na 247, inclusive, eu cito o nome de algumas dessas mulheres, né? A Lisa Gomes, Leonora Áquila, né? São mulheres do jornalismo, travestis ou trans que estão aí fazendo história, né? A própria é, é, a própria Lisa, que é como que como que chama? Agora me fugiu o nome. A Alana Rocha, que é uma jornalista de Riachão, né? E ela está lá no Riachão de Jacuína, lembrei o nome, de Salvador, e que foi fazer um trabalho no SBT. Quer dizer, são algumas mulheres que já estão se movimentando nessa área da comunicação, né? A própria Westra, que trabalha com o Ruth, ela é mestranda em comunicação, né? Ou mestre em educação, não me lembro agora, e o que é um aporte para a gente, né? Mas a gente precisa dessas pessoas em lugares de tomada de decisão, né? Talvez no campo político esse seja um dos movimentos, na comunicação outro, e em tantos outros setores. Eu agradeço muito ter estado aqui com vocês duas e espero que a gente possa estar juntas aí em um outro momento. Agradeço também, Sara, maravilhosa, e agradeço aí pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista com essa grande, grande mulher trans que vai contar a história aí nesse portal. Nós duas. Foi uma aula. Estamos juntas. Só fico imaginando. Eu sou avó, Ruth, então eu só fico imaginando nossos netos falando assim, gente, minha avó já andava com esse povo há um tempão. Eu já estou quase com bisneto. É isso, né? Eles já estão na militância também. Filho, neto. Maravilha, é isso. É isso. Já acho que eu estou ultrapassada às vezes. É bom só achar mesmo. Beijo, Sara. Obrigada. Você é Sara, maravilhosa, tá? Sorte aí no muito seu obrigada programa. e boa sorte. Obrigada a você. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Boa noite. Tchau. Beijo, Vamos boa noite. agora. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada.